Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Parasitologia Humana. Hoje nosso tema é giardíase. A agente causador é a Giardia lamblia, que tem a sinonímia como Giardia duodenalis e Giardia intestinalis. Então vamos conhecer um pouquinho dessa enfermidade, quem é seu agente causador, quais são os sintomas que esse agente causador provoca no nosso sistema, e qual a relação desse parasito com o hospedeiro, bem como suas formas de tratamento, né, e as formas de profilaxia para que a gente evite a contaminação com Giardia lamblia. Então, começando a compreender quem é Giardia, a gente precisa lembrar que estamos nos referindo a um protozoário que pertence ao reino protista, ao subreino Parazoa, filo Sarcomastigóphora. Esse filo é importante porque agrega todos os protozoários que têm alguma estrutura locomotora, sejam flagelos, sejam cílios, sejam pseudópode. Tá? Subfilo Mastigóphora, a ordem Diplomonadidae, família Hexametidae, e um gênero que nos chama a atenção é o gênero Giardia. Dentro desse gênero existem diversas espécies, mostrando que Giardia está presente em outros grupos de animais, então mamíferos, anfíbios, aves também são parasitados por Giardia. Então, dos mamíferos, de uma maneira geral, canídeos, felinos, os primatas, os bovinos, né, também podem ser parasitados por Giardia. A espécie mais comum entre os mamíferos é a Giardia duodenalis, também conhecida como Giardia lamblia, Giardia intestinalis, são sinônimas em função de ter sido descritas por mais de uma vez, por autores diferentes, por pesquisadores diferentes, e a regra da taxonomia determina que o nome mais velho, a descrição mais velha, seja a mais válida, ou melhor, seja a válida, mas se considera os demais nomes também para se referir ao mesmo grupo. Por isso que na literatura vocês vão achar Giardia lamblia, duodenalis, intestinalis, e todos fazem referência a Giardia lamblia. Tá? Giardia agilis, muris, psittacide, ardai, nessa ordem, elas causam giardíase em anfíbios, roedores e nas aves. A epidemiologia da giardíase já é conhecida há muito tempo, desde a década de 70, já se conhece a ocorrência de giardíase na população. É um parasita intestinal mais comum, sobretudo nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Isso está atrelado à condição da má distribuição de renda, de uma economia que concentra os recursos numa população pequena, e a grande maioria da população dispõe de pouco ou quase nenhum recurso e, por consequência, dispõe de um volume menor de bens e de serviços. Então não dispõe de serviço de água adequado, tratamento e recolhimento de esgoto, acesso à educação, à segurança alimentar, a uma moradia adequada, a lazer, e muitos deles não têm acesso ao trabalho e, portanto, não têm acesso à renda e ficam vulnerabilizados e, portanto, em condições subhumanas, são mais susceptíveis a contraírem a Giardia lamblia. Né? Esses países todos nós conhecemos, alguns deles estão na Ásia, em todo o continente africano, na América Latina, na América Central. Só para que tenhamos ideia, mais de 200 milhões de pessoas apresentam giardíase, algum sintoma leve, um quadro mais agudo ou crônico de giardia, e muitas pessoas apresentam um quadro assintomático. Para a gente ter noção, 500 mil novos casos são relatados por ano, né, de pessoas que se contaminam com Giardia lamblia. É uma doença que atinge um grupo específico, né? Então as crianças é o grupo que normalmente é mais facilmente contaminado por Giardia. Os adultos
tem grande capacidade de permanecer assintomático ou de estabelecer um equilíbrio com o protozoário, de maneira que não apresente sintoma, ou mesmo fazer a autocura. No Brasil, estima-se que 30% das crianças, né, dos indivíduos na fase infantil dos 3 aos 12 anos, 30% dessa população tem giardia ou já tiveram algum contato com giardia. Aqui no Brasil ela é muito prevalente, sobretudo porque é uma região quente, subtropical, né? E existe populações de baixo nível econômico em todo o território brasileiro. A forma de transmissão da giardia, basicamente, como todo protozoário, ela vai depender da água contaminada, do alimento contaminado com o cisto de giardia. E isso acontece sobretudo, como demonstra a foto, pela fonte hídrica receber restos de esgoto doméstico, restos de fezes, e nessas fezes ou no esgoto doméstico estão presentes os cistos, e esses cistos se dispersam pela água. As pessoas que vivem nessa comunidade em que a infraestrutura de moradia, sobretudo com higiene e o saneamento, não são adequadas, essas pessoas manipulam, têm contato com essa água, seja para o banho, seja para o consumo, seja para o lazer, ou mesmo para lavar os alimentos. Então, as principais fontes de contaminação é a água e o alimento. Não obstante, contatos, determinadas práticas sexuais em que a mucosa oral tem contato com a mucosa anal pode, de alguma maneira, fazer com que ovos que estejam na região perianal entrem em contato com a mucosa bucal, cistos que estejam na mucosa anal podem ter contato com a mucosa bucal ou transferidos pela mão dos indivíduos, e pode também haver a contaminação. Frequentemente isso também pode acontecer em banheiros coletivos, onde você pode ter a contaminação por meio da água ou mesmo por meio da utilização desses espaços coletivos e a não higienização das mãos adequadas. Ou ainda usar um banheiro coletivo, não fazer a higienização e fazer a manipulação de alimentos. Podem ser também caminhos de contaminação por giardia. Tá? Para que a gente tenha ideia por que isso é potencializado, os cistos podem viver serem viáveis cerca de 75 dias no ambiente, na água ou no solo úmido, em que não tenham temperaturas tão elevadas. Para a gente aprender um pouquinho sobre o agente causador, que é a Giardia lamblia, a gente precisa compreender suas duas formas. A forma de trofozoito e a forma de cisto. A forma de trofozoito é aquela forma que nos causa a enfermidade, aquela que mantém a parasitose, é aquela em que acontece toda a sintomatologia. Então, essa forma de trofozoito essa célula, já que nos referimos a protozoário e ele é unicelular, essa célula ela é uma célula piriforme, tem forma de gota, né? Não passa de 20 micrômetros por 10 micrômetros de comprimento e de largura, e tem um conjunto de estruturas que ajudam na identificação desse protozoário. Vamos conhecer cada uma delas e como nos referimos a cada uma delas. A imagem vocês conseguem perceber, aqui onde tem a sigla X, nos referimos ao axonema. Algumas literaturas chamavam também de azóstilo, mas é mais comum ser chamado de axonema. Aqui no axonema é essa barra central que aparece aqui na imagem. Essa barra central é estruturante, ajuda a manter a forma do protozoário. Dela também parte os flagelos. Esses flagelos vão se distribuir em posições diferentes da célula, por isso eles vão ter nomes distintos. Então a gente tem aqui o FA, que faz referência aos flagelos anteriores, é um par, que a gente vê um do lado direito e um do lado esquerdo. A gente vê também o segundo par de flagelos anteriores, próximos aqui do beflaroblasto. Eu tenho um par aqui e outro par aqui. A referência desse par de flagelo é próxima aqui ao beflaroblasto.
um pouquinho mais na região mediana do axonema, partem mais 2 flagelos, mais um par de flagelos, representados pela sigla FV, seriam os flagelos ventrais. E por fim, na extremidade do axonema, a gente apresenta mais um par de flagelos, que são os últimos, chamado de flagelos posteriores, totalizando, portanto, 4 pares de flagelos nessa estrutura do trofozoito. Além disso, o trofozoito vai apresentar o beflaroblasto, é uma vesícula dedicada à síntese de material que vai compor o citoesqueleto, vai compor o axonema e também vai compor os flagelos desse trofozoito. Além disso, aqui na região central a gente vê o núcleo. Dentro do núcleo, o núcleo é delimitado pela carioteca, de um lado e do outro. Essa parte em branca seria o espaço intranuclear e essa parte aqui enegrecida seria o cariossoma, onde está concentrado todo o material genético do protozoário. Então, N se refere ao núcleo e cariossoma a esse material genético. Finalizando essa estrutura do trofozoíta, a gente ainda apresenta a sigla CP, que se refere a corpos parabasais. Esses corpos parabasais são materiais genéticos que são condensados, enovelados e dispostos no citoplasma. E além disso, ele vai apresentar um disco suctorial, que é essa estrutura aqui em azul, ele é contínuo, né? Ele está sobreposto ao núcleo. Então, quando a gente vê a imagem com essa visão panorâmica, essa visão superior, a gente imagina que os núcleos estão dentro do disco suctorial. Mas não é exatamente assim. A gente tem o núcleo do lado interno da célula, ou seja, disposto no citoplasma, e esses discos suctoriais eles estão numa dimensão acima, eles estão dispostos na membrana celular, então estão do lado externo da célula. Eles têm uma função importante, que é a de fixação do trofozoito no epitélio intestinal, que é o órgão-alvo da parasitemia estabelecida por Giardia lamblia, tá bom? A outra forma que nós temos é a forma de cisto, né? A morfologia do cisto é muito parecida com a do trofozoito, mantendo algumas estruturas e outras ainda ausentes. E nos chama a atenção a manutenção, né, do axonema, aparece aqui no cisto. O cisto ele é pequeno, ele tem um formato esférico, mantém-se a estrutura do axonema, mantém-se o beflaroblasto. A gente consegue ver nem todos os 4 pares de flagelo, pelo menos 2, em alguns momentos são visíveis 3. Então a gente consegue ver aqui, pelo menos alguns flagelos. O superior, o ventral, é passível que a gente visualize nas lâminas durante a análise de alguma amostra. Os núcleos estão sempre presentes e são sempre dobrados, duplicados. Normalmente o trofozoito sempre tem 2 núcleos. Aqui vão aparecer 4 núcleos porque eles estão duplicados, assim como os corpos parabasais, que também são um par, aparecem aqui dobrados em número de 4 unidades, ou seja, 2 pares, aqui no cisto. Além disso tudo, o que é que o cisto tem? A característica marcante de todo o cisto é ser uma estrutura de resistência. Então aqui em amarelo vocês conseguem ver uma parede mais espessa, mais densa, que é essa parede, a parede cística, que protege o cisto contra a desidratação, dessecamento, permeabilidade, diminui a permeabilidade do cisto, então a água não vai invadir esse cisto. Então, mesmo que ele seja disposto na água, a parede garante uma resistência, então por osmose a água não vai invadir esse cisto, e em locais mais secos vai impedir a sua desidratação.
Esse cisto ele pode resistir até temperaturas muito baixas, então 4 a 4 graus eles são viáveis por até 3 meses. Normalmente esse formato mais ovalado, mais elíptico, e tem mais ou menos um pouco menor, né, do que o tamanho do trofozoito. Então ele deve ter cerca de 5 a 7 micrômetros de comprimento. Aqui a gente consegue ver na imagem um cisto bem corado, os núcleos aqui visíveis, eles ainda vão ser reduplicados, vamos ver mais dois, aqui o axonema, aqui os corpos parabasais também bem visíveis. Aqui nessa imagem chama a atenção a parede cística bem espessa, que garante essa proteção ao cisto quando dispostos no meio ambiente. Nessa imagem aqui a gente já consegue ver 3 núcleos, 1, 2, 3 núcleos, um pouquinho mais visíveis. Vamos lá. Aqui mais algumas fotos para a gente conhecer. Aquela imagem anterior, os cistos foram colorados com azul de metileno, aqui eles foram colorados com Lugol, então mudam um pouquinho a cor, são mais amarelados, cores mais pálidas aqui nessa imagem, mas ainda assim as estruturas que nós nos referimos, né, os núcleos, os corpos parabasais estão aqui visíveis, a gente consegue ver da mesma maneira. Essas fotos aqui apresentadas estão disponíveis lá no site da Universidade Federal de Minas, na Faculdade de Farmácia, para consulta e estudos. Tá bom? Aqui outras imagens de giardia, que mais uma vez chamando a atenção para o cisto, destacando a parede cística formada de quitina, que garante proteção contra a ação de ácidos, ação de enzimas, de secação e penetração de água no cisto. Aqui ao lado uma foto de microscopia eletrônica, a gente consegue ver um pouquinho com mais detalhes, então essa estrutura aqui em forma de ferradura seria o disco suctorial, que a giardia usa para se aderir ao epitélio intestinal. Aqui a gente consegue ver um par de flagelos, seriam os flagelos ventrais, um outro flagelo se destacando aqui, ó, ele tem a origem na parte superior e ele vem margeando o corpo da célula, tanto desse lado quanto do outro lado aqui. Então seria um par de flagelo anterior. E aqui embaixo a gente consegue ver pelo menos um dos flagelos, né, posteriores que aparecem em giardia. Tá? Vamos falar um pouquinho do ciclo biológico de Giardia lamblia. É um ciclo extremamente simples, ele é monoxênico, monogenético, ele depende de um único hospedeiro para o seu ciclo acontecer. Então o indivíduo vai fazer a ingesta da água ou do alimento contaminado com esses cistos, como mostra aqui a imagem, né, número 2. Aqui nesse momento os cistos estão preservados, são cistos viáveis, e após a ingesta eles vão passar pelo estômago. Aqui no estômago um conjunto de enzimas digestivas, o ácido clorídrico sobretudo, eles vão fragilizando, vão degradando parte da parede cística, mas não são capazes de eliminar os cistos. Esse cisto então vai passar para o intestino delgado, sobretudo no duodeno e lá no jejum, quando a condição do ambiente, né, a condição intestinal é diferente do estômago, portanto o pH é mais alcalino, a disponibilidade de água é maior, a disponibilidade de nutrientes é maior, de oxigênio é maior. Isso faz com que este ambiente sinalize ao trofozoito que está aqui dentro do cisto que é um ambiente mais favorável. Então acontece o desencistamento aqui nessa região e as formas trofozoíticas jovens começam a povoar todo o intestino delgado. Essa multiplicação vai acontecer no espaço de algumas horas, então por divisão longitudinal, divisão simples, né, uma divisão que dá cada célula do trofozoito dá origem a 2 outras células, aumentando essa população de forma muito rápida
que vai ocupando o intestino, ocupando todo o intestino. Essa adesão vai acontecer a partir da mucosa, então a Giardia lamblia vai liberando conteúdos enzimáticos que vão degradando a estrutura da mucosa para que a giardia tenha acesso às células do epitélio, né, os enterócitos. Uma vez que essa mucosa é degradada, eles vão ter um contato direto com as células epiteliais, né, do intestino, e aí eles vão, com o disco suctorial, se fixando sobre essa superfície, de tal sorte que eles vão se colocando ao lado do outro e vão forrando toda a superfície, diminuindo uma área considerável de absorção do alimento pelo hospedeiro, né? O resultado disso é que eles interferem diretamente na absorção dos alimentos, sobretudo das vitaminas e das gorduras. Isso faz com que o indivíduo comece a apresentar alguns sintomas clássicos que vamos ver mais adiante. E Giardia, por ser um protozoário de célula simples, né, célula única, ele absorve rapidamente os nutrientes disponíveis, digeridos pelo hospedeiro por meio da sua membrana. A partir daí, com a nutrição garantida, com uma fonte de alimento garantida, começa a divisão binária simples, gerando, né, o aumento da população de trofozoítos. Essa população, à medida que ela se instala, ela também vai gerar, além de uma barreira física entre o alimento digerido e o tecido de absorção desse alimento do hospedeiro, ele também vai mudar a frequência da formação do bolo fecal, né? Então eles vão alterar o movimento peristáltico do intestino, fazendo com que o indivíduo libere fezes mais liquefeitas. Além disso, essas fezes vão estar carregadas com um acúmulo de gordura, e aí, portanto, elas vão ter cores mais pálidas, cores mais claras. Então, aqui no duodeno e no jejum, ao longo também do intestino delgado, os trofozoítos se instalam, né, e à medida que o alimento vai percorrendo, né, o trânsito do alimento vai acontecendo, eles vão chegando aqui no intestino grosso. Na última parte do intestino grosso, o ambiente já muda também bruscamente. O pH está muito alcalino, você tem pouca disponibilidade de água, pouco oxigênio, então, assim como no intestino delgado, os sinais foram para o desencistamento, aqui você tem no intestino grosso os sinais ambientais para o encistamento. Então, a partir daqui, os trofozoítos começam a secretar uma parede externa, uma parede de resistência, que é uma parede de quitina, diminui o seu metabolismo, passam a reservar o alimento, que vai ser na forma de glicose, armazenado em moléculas de glicogênio, e diminui o número de algumas estruturas. Então, alguns flagelos são perdidos, de maneira a simplificar a célula e economizar as reservas mantidas nessa fase. Uma vez que o cisto esteja formado, a parede já esteja formada, lembrando que ele vai passar aqui por 3 fases diferentes. Ele começa um pré-cisto, em que esse metabolismo vai sendo ajustado para a produção, a síntese da parede e a organização das suas estruturas. A fase de um cisto em desenvolvimento, em que a parede continua sendo secretada, até a fase que esse cisto está maduro, plenamente organizado, e vai ser liberado pelas fezes no meio ambiente pela pessoa infectada. Qual é então a relação desse parasita com o hospedeiro, né? A Giardia lamblia, ela vai causar uma mudança na função dos enterócitos, ou seja, ela cria literalmente uma barreira sobre o epitélio. Então ela vai funcionar como esse impeditivo para a absorção dos nutrientes. A segunda interação importante é que o grupo de Giardia lamblia, a gente tem variações antigênicas muito grandes. Então já eram conhecidas 6, hoje a gente já conhece 13 gerações
antigênicas diferentes para a Giardia lamblia, de forma que essa alternância de antígeno nas superfícies das células engana o hospedeiro sobre a presença da giardia. Então muitas vezes elas ficam imperceptíveis ao sistema imune e é um dos fatores que vai garantir a parasitemia. Ao colonizar o intestino, o trofozoito vai se aderir à mucosa intestinal, vai causar um desgaste dessa mucosa, e o desgaste dessa mucosa resulta numa ação irritativa. Essa irritação vai fazer com que a mucosa vá sendo lesionada, as microvilosidades do tecido epitelial também sejam lesionadas, e uma segunda ação é causada por esse protozoário, que é a ação mecânica. Essa ação mecânica pode em algum momento causar uma mudança no movimento de fluidos, e nesse caso é das fezes. As fezes são liberadas mais rapidamente do que deveriam ser, o que vai agravar o quadro de absorção da pessoa que é parasitada por Giardia lamblia. Tá? Essas lesões vão acontecer na microvilosidade porque Giardia lamblia libera enzimas, e essas enzimas que são a lactase, sucrase e maltase são reduzidas, e elas são reduzidas a partir de oxirredução com componentes da membrana celular epitelial, e à medida que elas atuam sobre essa membrana, elas causam a morte, a apoptose dessa célula, a lise dessa célula, e portanto vão gerando as lesões. Na figura ao lado a gente consegue ver aqui parte desse epitélio e algumas lesões aqui em vermelho que chamam a atenção. Tá? A redução, portanto, dessa mucosa intestinal, desse epitélio intestinal saudável, vai estabelecer esse quadro de má absorção. Tá bom? Aqui, para a gente compreender um pouquinho mais como é que forma esse tapete, uma analogia ao tapete que vai recobrir os enterócitos, aqui nessa imagem disponível do tecido epitelial, a gente consegue ver aqui em vermelho ou em lilás uma microvilosidade intestinal, e aqui, como se estivesse nadando, a gente tem um conjunto, um fluxo de giardias que vão se fixando aqui sobre essas superfícies e vão cobrindo toda essa superfície de contato do enterócito com o material que está aqui no lúmen do intestino. Tá bom? Aqui ao lado nós temos mais algumas fotos, também microscopia eletrônica, de autoria de Dr. Peter Baldwin. Ela chama atenção para a disposição das giardias sobre o tecido epitelial. Então a gente consegue ver aqui o epitélio intestinal sendo coberto, cada uma dessas estruturas côncavas aí é uma giardia. Tá? Então elas vão ficando lado a lado e formando essa barreira entre o alimento que vem sendo digerido e o epitélio, os enterócitos. Aqui embaixo a gente consegue ver com mais detalhe uma giardia, e as setas chamam a atenção para como acontece a fixação. Então aqui você tem a giardia, o disco subctorial exerce uma atração com a membrana do epitélio, de tal sorte que os fluidos e a membrana são sugados em direção ao disco subctorial, e ela consegue manter um contato muito estreito da sua membrana com a membrana celular, do tecido alvo. Aqui chama um pouquinho mais atenção de outras giardias livres, aqui o disco subctorial, aqui a gente consegue ver os flagelos ventrais, e aqui do lado o cisto, esse cisto vai sendo produzido e vai percorrendo todo o trato digestório até ser liberado com as fezes, e ao lado uma giardia. A gente então consegue ver as duas formas conhecidas para esse protozoário. Tá bom? As cepas de protozoário, elas têm diferentes capacidades de produzir mudanças morfológicas no intestino. Então, existem cepas que vão causar diarreia, existem cepas que não vão causar diarreias, existem cepas que vão causar necrose, outras que não vão fazer isso. Tem cepas que podem causar
a constipação em vez da diarreia. Então isso vai depender muito do conjunto de características que cada cepa tem. Mas é muito comum alguns sintomas clássicos, como as fezes mais claras, num fenômeno chamado de estatorreia, dores abdominais, a flatulência. Isso é bem clássico e comum a qualquer cepa de Giardia. Tá? Elas apresentam na sua superfície glicoproteínas, e essas glicoproteínas vão estimular o acúmulo de líquido no intestino. Isso é um dos elementos que facilitam a diarreia e facilitam a mudança na frequência intestinal, que é resultado de um maior número do movimento peristáltico. Esses trofozoitos também vão liberar uma proteína específica, que são as lecitinas. As lecitinas têm ação tóxica e elas vão alterar a permeabilidade dos enterócitos, resultando num fluxo contínuo de sais, de água, que resulta na morte dessas células epiteliais intestinais. E aí as lesões vão se tornando cada vez maiores ao longo do ponto de fixação desses protozoários. Né? Existem genes específicos nas células, que são genes que a grande parte do tempo eles ficam afuncionais na célula do intestino, mas na presença de Giardia, a liberação dessas proteínas específicas de lecitinas, bem como enzimas que nós falamos antes. Perdão, eu vou só retornar o nome delas para eu não falar nenhuma bobagem. A lactase, a sucrase e a maltase. A liberação dessas três enzimas ativam genes específicos que estimulam as células a entrarem numa morte programada, que a gente conhece como apoptose. Paralelo a isso, os trofozoítos eles vão consumir a arginina. A arginina, todo mundo sabe que é um aminoácido, é importante na formação de diversas proteínas, mas à medida que eles consomem esse aminoácido, os enterócitos deixam de produzir o óxido nítrico, que é um controlador natural, uma substância que tem ação anti-inflamatória e controla tanto bactérias quanto protozoários que causam reações inflamatórias no nosso trato digestório. Então, o consumo desse aminoácido garante a parasitemia, garante que o protozoário haja com mais eficiência e eficácia dentro do órgão-alvo. Tá? Além disso, a ausência do óxido nítrico também diminui em algum grau de infecção, mesmo é capaz de impedir que mediadores inflamatórios como a interleucina 6, a interleucina 17 cheguem no lugar onde o trofozoito está instalado e desenvolvam algum tipo de resposta imunológica. Em relação ao hospedeiro, o hospedeiro não fica passivo diante da parasitemia, né? O seu sistema imunológico vai gerar alguma resposta celular e humoral, né? Sobretudo aumentando o número de células de defesa, aumentando o número de imunoglobulinas. Durante o processo inflamatório vai aumentar o número de linfócitos, sobretudo a presença da própria Giardia vai estimular em regiões infraepiteliais, ou seja, na matriz, na lamela média, na matriz que sustenta esse tecido epitelial. A presença do trofozoito vai estimular essa região do tecido e vai fazer com que algumas células sejam ativadas para gerar a defesa. Vamos ver isso numa figura, né, que a gente esclarece isso melhor. E à medida também que a Giardia vai fazendo uma barreira epitelial sob o epitélio e vai lesionando essa barreira, diversos antígenos que estão no interior do intestino, no lúmen do intestino, vão ativando essas respostas imunológicas para tentar equilibrar a relação parasita-hospedeiro e mesmo tentar a eliminação desse protozoário.
né? Mais uma vez, a variação antigênica vai confundir o sistema imune do hospedeiro, porque existem cepas de Giardia lamblia que apresentam a glicocálice na sua superfície de membrana, que são reconhecidos como semelhantes às células do epitélio e, portanto, não são vistas como um agente agressor pelo sistema imunológico e passam despercebido por nosso sistema de defesa. Então, eles enganam a resposta imunológica. Isso vai favorecendo o parasitismo e dificulta a cura, por consequência, né? Além disso, com a musculatura lesionada, sobretudo a musculatura lisa, que vai ser responsável pelo movimento peristáltico, naturalmente vai aumentar a concentração de colesteoquinina, a CCK. O aumento desse componente vai induzir contrações longitudinais dessa musculatura e, portanto, tem um tempo menor de relaxamento entre uma contração e outra, e você aumenta o trânsito do conteúdo intestinal do intestino delgado para o intestino grosso. Então as fezes passam menos tempo no intestino delgado e, portanto, esse tempo diminuído também diminui as chances de absorção do alimento. Por isso que o quadro de má absorção de alimentos é bem clássico, é bem pertinente com Giardia lamblia, tá? Parte dessas interações entre parasito, hospedeiro e as respostas e o ataque está representado aqui nessa figura. Só para a gente entender, isso aqui é a camada, né, de muco, aqui seria a camada epitelial, os enterócitos, aqui essa camada extracelular matriz, né, que é a lamela média, que eu disse para vocês. Aqui em lilazinho a gente tem as giardias, né? Aqui em NO o óxido nítrico. E o que é que acontece na presença da giardia, né? Então a giardia aqui em contato com o muco, né, e com o epitélio, a primeira coisa que ela vai causar é a mudança da flora habitual da região epitelial, ou seja, muda essa flora bacteriana, né? Essa mudança da flora é resultado do estímulo, do consumo, melhor dizendo, como eu digo, da ação da população de giardia. A população de giardia vai aumentando e, por consequência, ela também vai consumindo a microbiota ali disposta. Então, o aumento progressivo da população de giardia, consequentemente, altera progressivamente essa normalidade da microbiota, né? Que essa é o que chamamos aqui de disbiótico, né? Uma vez alterado, isso também começa a estimular a produção de óxido nítrico. A mudança nessa microbiota, por consequência, também já traz resposta imunológica, mas essa resposta vai partir da matriz, da lamela média que está aqui embaixo. Então vai ser um estímulo transepitelial, ele vai partir, né, dessa matriz própria do tecido. Como é que isso vai acontecer? Os mecanismos ainda não estão bem elucidados, mas sabe que a mudança dessa microbiota gera esses estímulos na lamela média aqui na matriz, e essa modulação imunológica vai estimular as células T, os mastócitos, as células dendríticas, que são células naturalmente, né, presentes no sistema imunológico. Essas são ativadas, liberam seu conteúdo enzimático dentro dos grânulos aqui no epitélio, e elas então vão fazer com que as contrações musculares sejam aceleradas, né? Isso também vai ser estimulado pelo aumento do ácido nítrico, embora esse seja cada vez menos disponível à medida que as giardia vá consumindo a arginina, tá bom?
Uma vez que são modulados e chamados para a resposta imunológica, as células do sistema imune, mastócitos dendríticos e células T, elas estimulam os dois primeiros mastócitos e células dendríticas vão estimular a interleucina 6, as células T vão estimular a interleucina 17 e vão gerar um comportamento de resposta. Aqui o comportamento de resposta vai ser uma ação antibacteriana, ou seja, é uma produção, a interleucina vai intermediar a produção de peptídeos pequenos, né, de cadeia curta, que têm ação antibióticas e agem direto sobre o protozoário, a Giardia lamblia, fazendo com que esses também entrem em morte, facilitando o rompimento da membrana plasmática, e assim eles vão sendo lesados, né, e lesionados até a sua lise, a sua morte completa. Tá? Então tudo que eu falei ali está mais ou menos resumindo nesse próximo slide. Então as células que têm contato com o trofozoito vão sofrer apoptose, é isso que ele quer, porque a fonte de alimento dele é a degradação celular. Tá? A resposta disso é que os linfócitos CD8 sejam ativados, portanto, como consequência dessa microvilosidade, elas são encurtadas porque elas vão sendo lesionadas, tá? E existe também, se instala também a deficiência nas disacaridases e outras enzimas, e mesmo porque o tecido tem perdido a sua funcionalidade. As respostas imunes adaptativas vão dizer respeito aos mastócitos, às células dendríticas, produzindo interleucina 6 pelas células dendríticas e pelos mastócitos, e as células T pela interleucina interferon-alfa. Tá bom? As células do tufo, que são células, eu vou mostrar na outra imagem, que estão entre os dendritos, as células dendríticas, entre os enterócitos, as células do epitélio, elas vão ser estimuladas por metabólitos, ou seja, por compostos que são resultados da digestão do trofozoito. Esses metabólitos, quando excretados pelos trofozoitos, vão estimular a síntese de interleucina e, portanto, elas, por consequência, vão produzir aqueles aminoácidos, né, aqueles peptídeos que têm função antibacteriana, né, antibiótica e contra os protozoários também, e aí estimulam uma reação pró-inflamatória, né, fazendo com que haja uma defesa e uma resposta à parasitemia. O saldo disso tudo é que, uma vez que a Giardia está instalada, você tem para o hospedeiro alguns prejuízos na absorção e síntese de sacaridases, prejudica a absorção de vitaminas, sobretudo as lipossolúveis, vitaminas do complexo B, B3, B6, B9, ácidos graxos, ácidos fólicos, glicose, sódio e água. Com essa deficiência de absorção, vai se acumulando no lúmen do intestino um grande teor de gordura. Gordura acumulada vai então se envolvendo nas fezes, e essas fezes vão sair com cores mais pálidas, mais pastéis. É um quadro chamado de esteatorreia, que é clássico em Giardia, né? Quase terminando esse quadro, a hipersecreção de cloreto de sódio na luz do intestino, outros cloretos também, mas principalmente de sódio, associada a essa má absorção, vai resultar, portanto, num acúmulo de líquido, estimula ainda mais o peristaltismo e pode gerar diarreias graves, né, que são comuns em Giardia. Tá? Tudo que eu falei para vocês nessa imagem, ela está aqui só para nos lembrar, e essa é só para lembrar as células tufo, que elas estão aqui, ó. Aqui eu tenho então os enterócitos, e logo abaixo aqui, ó, no estrato inferior, a gente tem as células tufos, que quando estimuladas, né, naturalmente elas já produzem, modulam a produção de interleucina 17, na presença da Giardia elas são estimuladas também.
Tá? Aqui só o recorte para a gente entender que a gente está falando de regiões aqui da cripta, da microvilosidade, né, onde elas comumente são encontradas. Aqui a imagem mostra, né, algumas células, né, e para que a gente se localize no tecido de referência. Falando um pouquinho da patologia, quais são os sintomas que aparecem com Giardia lamblia, né? Primeiro é importante lembrar que existe um período de incubação, então de 1 a 3 semanas. O indivíduo pode não sentir nada, isso pode se estender até 6 semanas, então pouco mais de um mês, né? Quase 2 meses o indivíduo aí sem sintoma nenhum. E há aqueles indivíduos que vão apresentar a forma assintomática, né? Muitos casos vão ter a cura espontânea, lembrando que se ele tem uma nutrição adequada, se ele tem um sistema imune adequado, se ele descansa, se ele não é de nenhum grupo vulnerável, esse indivíduo depende do fator genético dele, do sexo, enfim, esse indivíduo pode não ter sintoma nenhum, apresentar parasitose num quadro assintomático e acontecer a autocura. Embora esse indivíduo, enquanto a cura não aconteça, ele vai liberando ovos, ou vai liberando cisto e disseminando a doença. A eliminação desse cisto não vai ser constante, obviamente vai ser à medida que a população cresça. Quando entra no estado de equilíbrio entre o hospedeiro e o parasita, a população não cresce muito, então isso justifica, em alguns momentos a população está mais crescida, libera cistos, depois ela é controlada, a população fica ali limitada, não se dispersa, não se dispersando não vai formar cisto. Isso justifica o fato de que em alguns momentos o paciente assintomático libere cistos e em outros momentos não. Isso faz com que o diagnóstico seja arriscado, porque se a amostra de fezes coletada no período em que não há liberação de cisto, obviamente o resultado do exame parasitológico vai ser negativo, daí a necessidade da repetição de amostras para o diagnóstico de Giardia. Passando então à fase assintomática e acreditando que o indivíduo vai apresentar algum sintoma, ele vai para a fase aguda. Nessa fase aguda, as fezes começam a adquirir uma consistência pastosa e à medida que vai progredindo, ela vai se tornando mais liquefeitas, ficando cada vez mais claras, mais acinzentadas. O muco esbranquiçado vai ficando cada vez mais frequente nas fezes. É raro que aconteça sangramento, mas pode acontecer. E se nos pontos de lesão acontecer também a formação de abscessos, você pode ter, junto com as fezes, além de sangue, a excreção de pus. Existe mal-estar, existe distensão abdominal, existe alguma febre, né, esporádica, baixa, né, que não se prolonga por um tempo muito grande, e isso pode durar até 30 semanas. Vencida essa fase aguda, entra numa fase subaguda em que o indivíduo pode ter alguma melhora, mas logo em seguida ele vai apresentar uma diarreia, e essa diarreia vai ser mais frequente. O indivíduo começa então a ter visível o quadro de má absorção, porque existe uma náusea mais frequente, uma perda de apetite mais frequente, uma anorexia, uma perda de peso considerável, um desconforto abdominal, não é só uma distensão, não é só a dilatação, né? Existe um volume de flatos maiores, há uma cefaleia que acompanha esse quadro, e o quadro, a soma desses sintomas vai deixando o indivíduo bem debilitado e precisa de uma intervenção mais séria para garantir o restabelecimento da saúde. Por fim, atinge uma fase crônica em que pode se alongar por meses e por anos, né? Pacientes, sobretudo aqueles com deficiência imunológica, têm essa diarreia persistente, e um quadro muito comum de Giardia é você começar o tratamento e ter que repetir o tratamento porque há uma resistência desses protozoários, porque eles vão se instalar naquela região das criptas do intestino. No slide anterior eu mostrei para vocês, lembram nossos dedinhos, né? E as criptas ali naquela parte de baixo,
né? Eles ficam bem fixados, ficam protegidos, e muitas vezes o medicamento não tem um acesso efetivo, e alguns protozoários ficam lá, alguns cistos ficam ali, e a reincidência da doença aparece, né? Porque o tratamento não foi tão eficiente. Tá? O diagnóstico é muito simples, tem que investigar aqueles sintomas clínicos que eu disse anteriormente e associar isso a um parasitológico de fezes, ah, contendo cistos, obviamente. As fezes precisam ser recolhidas e precisam ser avaliadas com critério para identificar os cistos de giardia. Caso isso não seja possível, pesquisas imunológicas são importantes, então investigar o IgA se está alto, um teste de ELISA resolve, né? É possível da identificação, e se nada disso for possível, o uso de PCRs, né, para o reconhecimento do DNA de giardia, que todos nós já conhecemos, pode ser lançado mão. Normalmente esse PCR só é lançado quando você não tem nenhuma forma de identificação do protozoário e os sintomas são muito clássicos, marcantes de giardia. Mas, de uma forma muito corriqueira, a associação dos sinais clínicos com um exame parasitológico de fezes é suficiente para o diagnóstico seguro. A profilaxia é comum para todas essas doenças que estão relacionadas a uma infecção orofecal, né? Uma doença que se transmite pela falta de higiene, pela manipulação dos alimentos. Então, higiene pessoal, cortar as unhas, né? Lavar as mãos corretamente, proteger os alimentos, ter cuidado ao manipular os alimentos, né? Fazer exame de fezes uma vez no ano, pelo menos, para perceber se você é um assintomático ou não. Fazer o tratamento da água, recolhimento e tratamento do esgoto, né? Verificar se cães e gatos também não contém giardia, então levar o veterinário e fazer os exames necessários. E quando descobrir que o indivíduo está doente, tratá-lo imediatamente, sobretudo que uma pessoa doente numa residência ela é capaz de contaminar todas as outras. Os medicamentos mais comumente utilizados para o tratamento de giardíase, que são efetivos para o cisto e também para o trofozoito, são esses três que estão no mercado, né, que é o metronidazol, tinidazol, ornidazol. Tem uma resposta ao tratamento muito boa, mas é necessário